Olá! Estamos de volta após tomarmos aquele fôlego mental. Vamos iniciar mais uma parte do 6º capítulo. E conforme prometemos, iremos começar tratando da individualização do princípio inteligente. O processo de individualização do princípio inteligente marca a transição da mente da primeira para a segunda fase evolutiva. Como vimos anteriormente, ao passar para a segunda fase evolutiva, a mente passará a se chamar espírito. Então, vamos à pergunta que não quer calar. Como se dá o processo de individualização do princípio inteligente? Bom, estamos aqui no mundo das ideias, certo? Sendo assim, podemos fazer nossas especulações, exercitar o nosso poder de imaginação, mesmo que possamos viajar na maionese. Aqui é livre o pensar. Sendo assim, respirem fundo e vamos lá. Primeiramente, vamos obter alguns conceitos e definições. Segundo o dicionário Michaelis, da editora Melhoramentos Limitada, individualizar significa adquirir ou fazer adquirir características próprias. Significa também particularizar. Outra informação importante encontramos na questão 79 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. A pergunta é a seguinte, abre aspas. Uma vez que há dois elementos gerais no universo, o inteligente e o material, poderíamos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente como os corpos inertes são formados do material? E a resposta é a seguinte, abre aspas. É evidente, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. E a maneira desta formação é que desconhecemos. Fecha aspas. Bom, já temos uma certa base para fazer as nossas especulações. Vamos usar um exemplo, um tanto quanto esdrúxulo, para fazer uma observação importante. Com todo respeito ao princípio inteligente, mas vamos compará-lo a uma massa para fazer bolo. Como sou horroroso em cozinhar, e se não tivesse ninguém para me dar umas dicas, eu teria que fazer uma pesquisa básica na internet para aprender como se faz um bolo. No final das contas, eu teria que comprar uma massa pronta, juntar alguns ingredientes, colocar numa forma untada e levar ao forno. Já estou me sentindo um Masterchef. Voltando ao ponto da questão, se eu tirasse uma foto da massa e depois uma foto do bolo, e se eu tivesse coragem de contar para alguém, eu não falaria, olha, eu individualizei a massa em um bolo. O que certamente eu diria seria o seguinte, então, eu transformei a massa em um bolo. Mas como vimos na questão 79, o espírito é uma individualização do princípio inteligente e não uma transformação. Então, o que estamos propondo é o seguinte, de um princípio inteligente surgem uma certa quantidade de espíritos individualizados. Para tentar dar uma sustentação para essa proposta ousada, vamos fazer um vigoroso exercício de imaginação. Vamos pensar em um princípio inteligente estagiando nos insetos, por exemplo. Vamos eleger as formigas para fazermos um comparativo. Nesse estágio, o princípio inteligente estaria muito longe de iniciar o processo de individualização. Assim, especulamos que todas as formigas de um determinado formigueiro estejam todas elas vinculadas a um único princípio inteligente, que agiria de forma integral através de todas aquelas formigas. É como se o princípio inteligente
tivesse, por assim dizer, tentáculos, cada um deles vinculados a uma formiga, experimentando e aprendendo, acumulando conhecimentos, mesmo que rudimentares, para esse princípio inteligente. Agora vamos utilizar de uma suposição, só para continuar nosso processo comparativo. Vamos supor que um princípio inteligente que estivesse estagiando nos gnus fosse de um grau evolutivo superior ao princípio inteligente que esteja estagiando junto às formigas. Supomos que, diferente do que aconteceria nas formigas, já haveria um início de individualização do princípio inteligente que estivesse estagiando nos gnus, ainda que de forma muito tênue. Assim, cada princípio inteligente estaria vinculado a alguns gnus, mas não a manada inteira. Ou seja, em uma manada de gnus, haveria muitos princípios inteligentes em estágios simultâneos. Esses poucos gnus estariam totalmente vinculados a seu princípio inteligente, mas possuindo uma certa separação entre eles. Mais uma especulação. Vamos supor que um princípio inteligente que esteja estagiando, por exemplo, nos macacos bonobos, seja superior ao princípio inteligente que esteja estagiando nos gnus. Pelos conhecimentos científicos que se tem hoje sobre o comportamento dos bonobos, especulo que o processo de individualização desse princípio inteligente seja relativamente significativo, havendo uma certa separação interna no princípio inteligente, em que cada parte desse princípio inteligente esteja vinculado a um macaco. E esse processo seguiria assim, de forma cada vez mais significativa, com essa separação cada vez mais pronunciada a partir do momento que se eleva na escala evolutiva dos animais. Como vimos na parte anterior deste capítulo, quando falávamos da questão 601 do Livro dos Espíritos, nos mundos mais evoluídos que o planeta Terra, ou seja, nos mundos que estejam na categoria de regeneração e depois na categoria de felizes, esse processo ficaria cada vez mais profundo. Supomos ainda que nos últimos estágios da categoria de mundos felizes, a individualização esteja já processada, entretanto não completa, havendo ainda uma ligação tênue entre os elementos que fazem parte do princípio inteligente. E essa situação permanecerá assim até que termine o estágio do princípio inteligente junto aos animais. Relembrando que todo esse processo é gerenciado pelos instrutores responsáveis por cada princípio inteligente e por suas equipes, que, suponho, irão trabalhar no processo completo de individualização dos espíritos de seus respectivos princípios inteligentes. Ou seja, cada instrutor e sua equipe que trabalharam até aquele momento no desenvolvimento do princípio inteligente, agora acompanharão os espíritos individualizados desse princípio inteligente, até que esses espíritos atinjam a fase de perfeição relativa. Uma jornada e tanto, hein? Bom, terminando esse enorme estágio do princípio inteligente, a mente, agora individualizada, entrará na fase de espírito. Como aconteceu nas etapas anteriores com o princípio inteligente, o espírito será encaminhado a um mundo que esteja iniciando a categoria de primitivos. Mas, antes disso, esse espírito necessitará passar por um processo de adaptação. Esse processo de adaptação será realizado nos mundos, mas os espíritos ainda não estarão vinculados a um corpo físico. Como vimos no capítulo 5 deste ensaio,
quando tratamos da questão 87 do Livro dos Espíritos, os espíritos são uma das forças da natureza. Na questão 538 do mesmo livro, temos a seguinte pergunta, abre aspas. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que foram encarnados, como nós? Fecha aspas. Vamos à resposta. Abre aspas. Que serão ou que foram? Fecha aspas. Analisando essa questão, é possível especular que há dois tipos de espíritos agindo sobre os fenômenos da natureza. Aqueles que já iniciaram o processo de encarnação e aqueles que ainda vão iniciar o processo de encarnação. Baseamos nessa interpretação para propor que os espíritos recém-individualizados vão iniciar o seu aprendizado nessa nova fase da mente, agindo, ainda que de forma inconsciente, nos fenômenos da natureza. Evidentemente que esses espíritos contam com a orientação de outros espíritos, muito mais evoluídos, que são os que realmente presidem os fenômenos naturais, agindo dentro das leis criadas por Deus. Esses espíritos que ainda não iniciaram o processo de encarnação e que atuam de forma inconsciente nos fenômenos da natureza são chamados de elementais pelo esoterismo. Supomos que esta ação dos espíritos elementais ocorra em todas as categorias de mundos. Até porque a astrofísica nos esclarece que fenômenos naturais ocorrem em todos os tipos de corpos celestes. Falamos há pouco sobre a encarnação e é um momento importante para tratarmos dela. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, a pergunta é a seguinte, abre aspas. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Fecha aspas. E o começo da resposta é a seguinte, abre aspas. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Fecha aspas. A ideia da encarnação está na história da humanidade, há milênios. O filósofo grego Platão, por exemplo, que viveu entre 428 e 347 a.C. e foi o principal discípulo do filósofo grego Sócrates, discorre sobre a possibilidade de retorno ao corpo nos diálogos República e Fedro. Dependendo do conceito filosófico que se tenha, a encarnação ou reencarnação pode ter como sinônimo ressurreição ou palingenesia. Seja lá o nome que se queira adotar, o importante é saber que a encarnação é o meio pelo qual o espírito vai se desenvolver nesta etapa evolutiva da mente. Ou seja, ora ele estará na dimensão que inicialmente chamaremos de física, atrelado a um corpo físico, orgânico. Depois, quando ocorrer a morte desse corpo orgânico, ele voltará para a dimensão que chamaremos de espiritual. Sobre essas dimensões, iremos tratar de forma mais específica quando falarmos de cada fase evolutiva do espírito. Como vimos anteriormente, no processo evolutivo do princípio inteligente, sempre ocorreu o aprendizado junto aos corpos físicos. Entretanto, na fase de espírito, as circunstâncias são bastante diferentes. Por isso, essa experimentação no corpo merece realmente um termo específico. O conceito de encarnar e reencarnar é o mesmo, já que reencarnar é encarnar novamente, ou seja, voltar à carne. A ressurreição pode ter conceitos muito diferentes, dependendo da vertente filosófica seguida. Para atrelar a ressurreição à encarnação, é preciso que se adote por ressurreição como sendo o processo de retomar ou retornar ao mundo físico em um corpo físico diferente
do que foi utilizado anteriormente. Um novo corpo. Até porque aquele corpo físico anterior não existe mais, por ter sofrido o processo natural de decomposição com a absorção dos seus elementos por outros organismos. Da mesma forma, acontece com o termo palingenesia, que neste caso necessita estar vinculado à etimologia da palavra, que vem do termo grego palin, que significa repetição, e do termo genes, que significa nascimento. Portanto, literalmente, palingenesia significa repetição de nascimento. Entretanto, há um conceito filosófico da palingênese que extrapola a parte física do processo, já que essa repetição também ocorre na dimensão espiritual. Assim, a palingênese pode ser utilizada tanto para o regresso do espírito à dimensão física, quanto para o regresso à dimensão espiritual. Lá no primeiro capítulo, utilizamos o termo elegante, usado pelos cientistas sobre algumas fórmulas matemáticas. Escolhemos esse termo quando fizemos a opção de considerar que o princípio, citado no versículo 1 do capítulo 1 do Evangelho de João, referia-se ao da criação do planeta Terra e não ao da criação do universo. Lembram-se? Pois bem, adotaremos o termo palingênese neste ensaio também por nos parecer mais elegante, filosoficamente falando. E também por uma questão bastante importante. Em muitos mundos mais avançados, ou com constituições físicas, por assim dizer, ou atômicas, melhor dizendo, diferentes daquela do nosso planeta, soariam um tanto quanto estranho tratar deste processo como reencarnação, ou seja, retorno à carne. Até porque as constituições físicas dos corpos nesses mundos devem ser muito diferentes dos nossos corpos. Findando o processo de adaptação do espírito junto aos fenômenos da natureza, está na hora de ingressar de forma ostensiva nos mundos físicos, revestindo corpos. Mas prosseguiremos essa jornada na próxima parte deste capítulo. Sigamos!